educação, segurança, lazer e transporte são alguns dos direitos que o Estado deve fornecer à sua população, garantido pelo artigo 6 da Constituição Federal. Será que esses direitos são garantidos à nossa população de Dom Carloto? É isso que nós iremos descobrir aqui hoje. Não tinha escola aqui. Os pais que tinham condições, depois de muito tempo, aí apareceu aí professor, trabalhava nas casas, era particular. Os pais pagavam, esses que tinham uma condição financeira melhor. E esse professor dormia nas casas, morava na casa da pessoa. Depois que surgiu uma escolinha, indo para o Sudário, aí muitos iam a pé. Depois disso aconteceu aí, né, tivemos a escola velha, onde passou lá Alice, Valdomiro, Vicente Mateus Lopes, que esse aí já foram remunerados pelo Estado. Funcionou também uns tempos na paroquial, até que, acho que em 1965, o Príncipe Pereira fez a escolinha pra gente aqui, que é a Escola Estadual do Povoado de Dom Carloto. Esta é a única escola da cidade. Por aqui estudam as crianças, jovens do ensino básico até o ensino fundamental. Não temos aqui o ensino médio. Valéria Dornelas fez parte durante muito tempo dos representantes da educação aqui no povoado. Já atuou como diretora e professora, cargo atual. E é com ela que iremos saber um pouco mais sobre como anda a qualidade do ensino. Sou Valéria de Lourdes Dornelas Costa, professora de língua portuguesa para os anos finais da Escola Estadual Engenheiro Amaro Ferreira. Hoje atuo na escola principal, que está situada em Taruaçu de Minas, e no segundo endereço, que é na comunidade de Dom Carloto, onde resido há mais ou menos 32 anos. Faço parte da história da educação de Dom Carloto desde 1994 como professora, por 6 anos. Em 2000, eu passei a exercer a direção da escola até 2017. Em 2018, voltei para o meu cargo de professor, porque a escola virou o segundo endereço de Taruaçu de Minas. A qualidade do ensino sempre foi alunos com muitas dificuldades devido a diversos problemas. Hoje eu considero que já melhorou muito, a gente trabalha muito em cima de habilidades a serem adquiridas. Então temos as diretrizes, né, para serem seguidas com instruções da Secretaria de Estado de Educação de Minas. Em 2000, quando assumi a direção da Escola Estadual do Povoado Dom Carloto, as dificuldades eram inúmeras, a começar pela infraestrutura. Uma infraestrutura bem despreparada para estar acolhendo o mínimo, né, dar uma dignidade para os nossos alunos. Então, por aí nós começamos. Não havia espaço para as apresentações culturais, começamos a fazer um palco para as apresentações dos alunos, com a ajuda da comunidade, uma cobertura também para condicionar melhor esses alunos e a comunidade nos eventos que a escola promovia. Um laboratório de informática também foi feito com vários computadores para atendimento aos alunos, coisa que na época era difícil em 2006. Tivemos reforma na escola, uma biblioteca contendo mais de 1000 títulos para atendimento aos alunos. Então a infraestrutura foi um dos pontos mais difíceis que eu encontrei
né, para ser melhorada. Também há muitos problemas como a desestrutura familiar, muitos alunos às vezes morando somente com a avó, né, porque os pais estavam longe, e por aí vai. Outro problema também que nós encontramos foi a questão da burocracia, muita burocracia para fazer a gestão financeira da escola, consumindo o maior tempo da parte administrativa, principalmente da direção, para estar cumprindo todas essas questões administrativas e deixando às vezes o pedagógico de lado. A relação professor e aluno sempre coloquei como importantíssima para a aprendizagem, porque essa relação ela tem que acontecer da forma mais amigável e natural possível para que o conhecimento possa fluir. Os nossos professores sempre foram professores de outros municípios, né, de outras cidades, dificultando um pouco essa relação, esse vínculo com o aluno. Havia muita rotatividade desses professores, também outro problema que dificultava esse vínculo. Mas acredito que a relação foi muito boa entre professores e alunos enquanto aqui estavam, e isso ajudou, influenciou muito na aprendizagem dos alunos e no crescimento. Sempre priorizamos a questão cultural na nossa escola, valorizando, né, os talentos que aqui tinham, através do Festival de Talento, recitais de poesia. A maior habilidade que minha mãe tem no lar é espalhar felicidade todo dia despertar. Também proporcionamos à comunidade o entretenimento com as festas caipiras. Eram muito visitada por todos, né? Muito boa, com a apresentação dos alunos. Trabalhamos o projeto de leitura sempre com muita dedicação, onde os alunos podiam levar para casa um livro, a sua escolha. Na outra semana devolviam, né, apresentavam, faziam a recontagem através de teatro, fantoche e etc. Foram muitos eventos acontecidos na escola, gincanas culturais, as gincanas estudantis, as visitas ao projeto Xerimbabo, né, as visitas também em algum clube com entretenimento, porque chegava o final do ano, a comemoração dos aniversariantes do semestre, os pais destaque, sempre homenageamos pais presentes na escola, os alunos destaque. A escola daqui do Onça sempre foi assim, uma escola muito aconchegante para os alunos, sempre tinha assim, aquela interação, talvez pelo fato da gente conhecer todo mundo, os colegas, era aquelas pessoas assim, que a gente não saía da casa um do outro, e a gente gostava muito também dos professores que a gente tinha, porque tinha muito incentivo, tanto por parte dos professores quanto da diretoria. A gente tinha vários trabalhos, extraclasses que a gente realizava. Eu, por exemplo, participei de Olimpíada de Redação, fiquei entre os primeiros colocados da 6ª Superintendência de Minas Gerais, e isso foi uma coisa que me motivou muito na escola, porque era algo que assim, a gente até participava, mas não acreditava tanto que fosse possível chegar a um lugar tão sonhado assim, de ficar entre os primeiros colocados. E foi algo assim que surpreendeu tanto a mim quanto a minha professora na época, que era a tia Garcia. E ela sempre assim quis me incentivar, não somente a mim, mas a todos os alunos. Na época que eu recebi essa notícia de ter ficado entre os primeiros lugares com a redação e os desenhos que eu fiz também, que eram referentes a essa redação, ela me levou para Dom Cavate, na casa dela, e me deu ali presentes. Foi assim, uma coisa que me incentivou muito a continuar acreditando no meu potencial e a ver que vale a pena sim a educação. Outro episódio que foi bem interessante na escola foi na 5ª série, né, antiga 5ª série, que hoje é o 6º ano. Eu tinha uma professora de português e ela incentivou os alunos a escreverem um livro. E eu escrevi um livro. O título do meu livro era Meu Brasil.
E eu lembro assim que foi um tema que assim chamou muita atenção, porque né, eu tinha aproximadamente uns 11 anos. E escrever um tema assim tão assim difícil, né, de explicar, assim, porque no livro eu lembro que eu falava sobre a violência, falava sobre o carnaval, sobre futebol, coisas assim que são bem faladas em todo o Brasil, que faz parte da nossa cultura. E cada título eu fazia um desenho, tipo, tinha lá o carnaval, aí eu fazia um desenho referente ao carnaval. Então foi assim, uma coisa que também marcou muito na minha vida, ter escrito esse livro e ainda ter, através dele, conhecido pessoas que queriam patrocinar o meu trabalho, que acreditavam no meu potencial. Então, assim, tudo isso porque a escola fomentava essa vontade em nós, alunos, de querer aprender, de querer mostrar os nossos trabalhos, a nossa força de vontade. Eu lembro que os trabalhos que a gente fazia aqui eram todos assim tão caprichados que quando eu fui estudar em outra escola, os alunos do ONSA, né, que foram estudar em residência, por exemplo, eram referência nesses trabalhos, assim, aquele capricho de encadernar, de fazer ilustrações para enriquecer ainda mais o trabalho. Esses trabalhos que nós fazíamos, eles eram referência na escola e aí fazia com que os outros alunos que não tinham estudado aqui no ONSA também fizessem trabalhos assim, do mesmo patamar e buscassem melhorar aquilo que eles já faziam. Então, assim, foi uma experiência muito agradável ter estudado aqui no ONSA, porque a gente pôde aprender muitas coisas, ter um incentivo muito bom. Eu agradeço muito também a minha família, em especial a minha mãe, que sempre me incentivou, sempre falava comigo: Tati, para você mudar a sua vida, você precisa estudar, você precisa aprender, porque é uma das formas que a gente tem de realmente mudar o quadro de vida, através da educação. Eu acredito muito na educação, eu procuro incentivar outras pessoas a acreditarem também, porque eu sei o quanto ela pode mudar a minha vida e pode mudar de qualquer pessoa. Também homenageamos nossos servidores em outubro, pelo Dia do Servidor. Ele merece professores, protetores das crianças do meu país. Então sempre a gente priorizou ter esse laço afetivo também com a comunidade, com os servidores, alunos geral, para ter um clima mais favorável à aprendizagem, ao entretenimento e tudo mais. O que eu acho que deve melhorar hoje, principalmente, sempre falei com os nossos alunos aqui, é a questão do sonhar, de querer, porque eles podem acreditar que podem mais, né? Não podemos viver só nesse mundinho, sabendo que o mundo aí nos espera. Então, às vezes a desmotivação era maior do que a vontade de aprender. Mas sempre a gente colocava isso para eles. É necessário pensar mais alto. De Dom Carloto e educadora, há momentos também que a gente fica triste, né, chateado com a situação que está hoje. A escola sendo segundo endereço de outra escola, onde há o funcionamento, professores vêm, trabalham, né, os alunos estão aqui, porém turmas cicladas, turmas mistas, e isso vem dificultando muito. Então isso entristece muito a gente, por questões, seja políticas, por questões também de Estado. Hoje a escola não pôde mais continuar funcionando independente pelo número reduzido de alunos. Então são situações que estão acontecendo, né, em várias cidades, porém a gente fica triste porque é uma questão de identidade. O vínculo é muito grande com a escola de Dom Carloto. Até então, em 2017, era a Escola Estadual Valdemiro Francisco da Silva. Mas a realidade é essa. Estamos aqui trabalhando com os nossos poucos alunos, tentando dar a melhor qualidade de ensino para eles, tentando fortalecer, né, esse laço ainda com a comunidade e solicitando que os pais acompanhem mais, motivem mais seus filhos a estudar, para sonhar, para crescer. E é muito, também por outro lado, é muito
motivante para a gente saber que daquela pequena escola saíram vários alunos que hoje estão aí, exercendo suas profissões, né, nas mais diversas. Para nós isso é muito gratificante, porque o sonho era que esses alunos conseguissem realmente alcançar, né, seus objetivos, que eles fossem motivados a buscar mais. E temos muitos exemplos. Então, para nós isso também é gratificante. Mas, enquanto moradora e educadora, nós vamos tentando ainda, né, motivar os que aqui estão. Então, meu nome é Kepler Janelli, eu tenho 21 anos. Morei no Dom Carloto desde os meus 18 anos de idade. Mudei devido aos estudos, onde eu consegui bolsa de estudo em Vitória, faço faculdade de enfermagem. Estudei aqui durante 9 anos, desde a fase introdutória até a 8ª série, que hoje é 9º ano. A nossa convivência como colegas de sala sempre foi muito boa, principalmente eu acho devido ao local ser pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Então a gente sempre tinha um ciclo de amizade muito forte. Eu particularmente não tenho o que reclamar, porque o ensino sempre foi muito oferecido, principalmente ao desempenho da nossa diretora, que na época era a Valéria. Ela sempre empenhava muito para dar o seu melhor na escola e os professores também. Lembro que no início, quando começamos a estudar, a rua não era asfaltada, era principalmente em chuva, muita lama, muito barro e a gente tinha que ir para a escola mesmo assim. Agora, graças a Deus, está asfaltada. Os alunos hoje, na minha época também não tínhamos mais problemas. As nossas salas de aula eram pequenas, tinha cadeiras velhas, mesas velhas, com todo o esforço e dedicação de todo mundo, da comunidade que teve apoio. Foram reformados, trouxeram cadeiras novas, a escola foi pintada. Hoje a estrutura é muito diferente de antes. Até mesmo na minha época a estrutura foi modificada para melhor, para acomodar os alunos, mesmo com poucos, mas o pouco que a gente tinha sempre foi de muito valor, com muito carinho e dedicação por todos eles. Na escola sempre eles buscaram todos, a diretora juntos com professores, nos mostrar a cultura, como Dia da Consciência Negra, Festival de Poesias e de Poemas, Festival de Talento. Nunca deixou passar em branco o Dia das Mães, Dia dos Pais. Tinha programação para a família. Nos meses de julho, de agosto, de junho era uma festa, porque a gente tinha festa junina ou agostina. Costumo comparar muito a escola daqui com lá fora, onde eu tenho experiência. E isso me faz pensar como que os jovens e as crianças daqui perdem a oportunidade. Porque antes a gente ouvia falar, professores, diretores, que a gente estava perdendo a oportunidade por ser poucos alunos e os professores estavam ali praticamente pra gente sozinha. A gente tinha todo o direito e liberdade de fazer qualquer tipo de pergunta. E lá fora as salas são de 40, 50 pessoas e a dificuldade é muito maior. Na época, 3 professoras me marcaram muito. Uma delas que foi dos anos principalmente iniciais, que foi a Gislaine. Bom, ela tinha muita dedicação, ela ensinava, se precisasse, ela pegava na mão da gente, me lembro perfeitamente, para ensinar a escrever, ler. Depois do 6º ano, 2 professoras que marcaram muito foi a Ângela e a Maria Aparecida, que é a Paré. A Paré, ela me deixou um ensino muito bom, principalmente no senso crítico e dar opiniões e sempre respeitar. São professores que, não desmerecendo os outros, jamais, porém são aqueles que me marcaram muito e que eu levo para a vida toda quando eu comento da escola, principalmente aqui do Dom Carloto. Com tantas lembranças boas e cargas positivas, né, eu fiquei sabendo que teve uma junção da escola de Dom Carloto com uma outra escola. Também que, devido à falta de quantidade de aluno, pode ser até fechada. Querendo ou não, todos que passaram pela escola, que moram no povoado, mesmo que já saíram, mas que sempre estão aqui, seja em férias, feriados, a gente fica triste e eu acho que não é o desejo de ninguém que isso venha ocorrer no nosso povoado. E a gente vê a dedicação de todos para preservar essa cultura que a gente tem, principalmente escolar. Meu nome é Ericana Vanessa, eu tenho 23 anos. E desde que eu nasci, eu me recordo de morar lá em Dom Carloto. É um lugarzinho pequeno, muito gostoso, é um lugar bom para criar filhos. Eu fui muito bem criada ali e lá é um lugar maravilhoso, é excepcional. Fui professora na escola, que era a Escola Estadual Povoado de Dom Carloto,
e hoje é a escola, e depois mudou o nome para a Escola de Valdemiro, e agora pertence, é o segundo endereço e pertence à Escola Engenheiro Amaro Ferreira de Itaruaçu. Fui professora lá por 2 anos e tive o prazer de conviver com outros professores, ser colega de trabalho de professores que já deram aula para mim e até mesmo que foi meu diretor na época que eu estudei, que no caso é a Valéria. A escola lá, hoje em dia não, ela sempre foi muito bonitinha, aconchegante e ela continua assim. Tinha muito aluno, muitos professores. Hoje em dia a escola é pequena, tem poucos alunos, as pessoas saíram de lá, muitos foram embora para outro país, outro estado. São poucos alunos. Hoje em dia a escola caiu bastante, né, da quantidade de aluno. Eu saí de Dom Carloto quando eu tinha 18 anos, tinha acabado de completar 18. Eu saí porque eu precisava trabalhar, cursar a faculdade. E lá não proporciona isso, até porque é difícil o acesso lá, para a gente poder pegar um ônibus, ir para a escola, para um outro lugar, sair para a faculdade. Então eu fui para morar em Valadares, mas esse foi o único motivo de eu ter saído de lá, para poder trabalhar e estudar, cursar a faculdade, que hoje eu tenho o prazer de dizer que sou professora de educação física. Eu fiquei muito feliz no dia que eu consegui pegar aula lá, porque eu já conheci os alunos, a história de cada um, os pais, então eles também já me conheciam, saber da luta que foi para poder conseguir me formar. E foi muito bom, fiquei muito feliz em ter conseguido pegar aula lá e dar aula para aqueles alunos que precisam muito de recuperar a infância, recuperar a história do município, né? E eu, com o meu trabalho, eu pude levar um pouco disso para eles. Eu tentei ao máximo recuperar a infância deles. Na minha época, a gente ia para o campo fazer aula de educação física, porque lá não tinha quadra, até hoje não tem, mas não era coberto, o espaço que tinha na escola não era coberto, hoje já é. Mas ainda assim, as aulas de educação física são feitas no campo. Continuei levando os alunos lá para fazer, dei algumas aulas para eles, aulas diferenciadas, e aula na sala de informática, na minha época também não tinha. E hoje tem, né? Foi muito bom esse tempo que eu fiquei com eles, espero um dia voltar, apesar da possibilidade de fechar a escola ser muito grande pela falta de alunos, a quantidade de alunos. O aconchego da escola continua o mesmo. E as pessoas, os funcionários são receptivos, todos trabalham lá com muito prazer, porque a escola proporciona isso. A escola é muito boa, os alunos são bons, apesar de ter poucos, né? Agora diminuiu muito e por isso corre o risco de fechar, né, ser extinta, e talvez se isso acontecer, caso isso ocorra de verdade, vai ser um déficit muito grande para o município, né, para a comunidade, porque a história se passa ali pela escola, o movimento que tem na comunidade, ele vem da escola, através das festas juninas, dos campeonatos, das coisas que a escola faz. Então, se fechar, vai ser muito ruim para todo mundo, né? Inclusive para quem trabalha, depende do emprego da escola para sobreviver. Fiquei muito feliz em poder fazer parte dessa história. Estou ainda muito contente com meu colega, que o Anderson, a gente cresceu junto lá. Não tão muito próximos, mas lá minha mãe morava perto da casa dele, agora com esse grande trabalho. E é muito importante, muito legal mostrar para todos que existe um cantinho maravilhoso que se chama Dom Carloto, que é um buraco lá embaixo da serra. E ainda fazem ditado, né? Fulano, alguma coisa é mais velho que a Serra do Onça, mas ela não é tão velha assim não, tá? Guarda muitas histórias. E é muito bom fazer parte desse projeto e ser filha de Dom Carloto. Eu vou para lá sempre e não vou abandonar lá de jeito nenhum. Lá para mim é o meu segundo endereço. Eu sou muito grata
a todos lá. Minha mãe ainda mora lá, minha avó. E a paisagem de lá realmente é exuberante. O cantinho é super aconchegante. Tem muitas coisas diferentes lá que a gente pode explorar. Basta a gente querer, ter coragem e ir lá conhecer, visitar, sentar na porta das pessoas mais antigas e conversar, saber a respeito da criação do Dom Carloto. É muito bom, a história é muito linda. Vale a pena. Saúde, de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Enquanto a educação aqui no povoado é considerado adequado ao que é pretendido, apesar de suas dificuldades casuais, podemos perceber que no quesito saúde, a história torna-se muito diferente. Naira, conta pra gente como que tá a saúde do município. Como todo o Brasil, precária, ruim, péssima, que um pobre hoje adoecer, for no posto, caçar remédio, você não acha, precisar de fazer uma cirurgia, você não consegue. Tá o caos, a saúde no Brasil. Tendo outra realidade da saúde é muito péssima, é muito ruim. Tem que melhorar muito, muito ruim, ruim, péssimo, péssimo, péssimo. Esse é o antigo posto da cidade, aonde por semanas funcionava a consulta médica acompanhado de um especialista na área da enfermagem, pago pela prefeitura. Atualmente podemos perceber que encontra-se fechado, segundo a prefeitura, por estado de reforma. Com relação à saúde, eu tenho uma grande admiração por uma pessoa que eu amei muito, eu acho que eu vou amar enquanto vida tiver, que é meu pai, né? Luiz Honório dos Santos. Meu pai veio de Visconde de Rio Branco, de Iracema. Na época teve um problema lá com a usina de cana-de-açúcar e não estava conseguindo entregar as canas. Meu avô tinha um terreno lá dentro da cidade, um bar, vendeu e o pai foi para lá de São Paulo para ver se comprava lá. Mas achou que lá todo mundo ia morrer de frio e resolveu vir para lá daqui. E aqui era considerado mata. Era mata, era parte da Mata Atlântica, né? Aí quando o pai chegou aqui, ele trouxe os companheiros, que ele veio na caravana a cavalo. Trouxe dois irmãos, três. Foi Sussu, Ana Maria e Deusinho. Quando chegou aqui, meu pai comprou ali perto do Valdemar Garcia, minha avó. E o pai foi comprar por lá de Itaiumim também. E os companheiros dele deu um probleminha de saúde, deu uma dor de barriga e ele ficou perdido, porque aqui não tinha condições de poder, não tinha carro. Depois de muitos anos que surgiu aí um carro, que era um Jeep do pai do Ivo Rocha, que sou Antônio Rocha, que também, entre aspas, ele foi até que meio delegado aqui em Dom Carloto, porque não era estudo, naquela época não tinha. Ele tinha um Jeep e o Antônio Celino tinha uma rural, ele morava na Reta. O Gilson tinha um caminhão Aeroíris e um Jeep também, né? Então, quando a gente precisava, tinha algum problema de saúde que fosse muito sério, tinha que ir nesses carros. Esses carros que faziam o frete, né? Mas antes disso não tinha. Então, o pai fez um remédio lá que meu pai trouxe uns livros em manuscrito. Ele era todo em manuscrito, mas era de planta, medicinais, tem. E ele fez lá o remédio, deu muito certo, e o meu pai começou a fazer remédio de raiz para vender. Aí enterrava aquilo no barro, picava, ele comprava vários tipos de raiz, nunca deixou a gente ver fazer os remédios. Fazia os remédios sempre escondidos lá, ele fazia, e começou a juntar freguês. E, através disso, ele virou curandeiro, né? Foi curandeiro aqui muito tempo, prestou um grande serviço social aqui. Além dele fazer os remédios de raiz, ele também tinha os remédios de farmácia. Tinha butazona, penicilina, ele tinha uma farmacinha. Então, assim, eu elogio muito as coisas que ele fez, né, pelo estudo que ele tinha, que era pouco, e o que ele conseguia fazer com esse pouco estudo que ele tinha. Se a pessoa tivesse com a pressão muito alta, ele já mandava ferver, ele tinha um aparelhinho assim, manual, mandava ferver, ele fervia aquele aparelho, e tirava na veia, ele injetava, apertava e tirava o sangue e jogava fora. Ele falava que tinha que tirar o sangue para a pressão baixar, mas depois de muito tempo que eu fui descobrir que isso é sangria, né? Curava as pessoas queimadas, o meu tio Soed mesmo uma vez sofreu um acidente, queimou todo
no jipe, caiu a serra com ele lá, ele queimou todinho. Meu pai curou ele todinho na folha de bananeira. Quando alguém quebrava também, meu pai engessava a perna com bambu. Ele colocava tudo no lugarzinho ali, arrumava direitinho, botava bambu e firmava e engessava a perna da pessoa. Lá em casa ficava a gente internado. Minha mãe era enfermeira. Minha mãe que dava os remédios no horário certo. A família chegava lá, deixava lá em casa e ia embora. Minha mãe ficava olhando a noite inteira. A mãe é Maria Rosa dos Santos, né? Ela é conhecida como Dona Filha. Então a mãe prestou um grande serviço social também, que ela cuidava. E na época era muita gente com muita lombriga, tinha muito verme, história, tinha saneamento básico, né? E aí depois meu pai também já foi ficando idoso, já não estava mais podendo mexer com certo tipo de remédio raiz, porque ele usava muito raiz assim, por exemplo, raiz preta. Ele usava para barriga d'água. A raiz preta, ela é veneno em certa época do homem. No mês de agosto não pode usar ela. Aí a gente começou a ficar com medo de estar usando esses remédios fortes com as pessoas pela idade dele. Aí a gente começou já a tirar ele, diminuir, só deixar a coisa mais simples, que também não podia tirar de uma vez, né? E não tem mais, por exemplo, pessoas que fazem esse tipo de tratamento aqui. Acabou, né? Sim. Só passou mesmo aqui, foi o pai. O Sr. Joaquim fazia alguns tipos de remédio também só para bronquite. Tinha outras pessoas também que faziam, por exemplo, a Totó fazia chá para bronquite, para isso, para aquilo, com palma, né? Essas pessoas mais antigas têm um conhecimento muito grande. Vários vencedores aqui. O Sr. Calino, que rezava, né? Eu tenho uma admiração muito grande por Nicodemos. Nicodemos, ele, não sei de onde veio Nicodemos, ele morava aqui e ele era um rezador e tanto. Igual aquele lugar dele. Meu dente doendo uma vez, ele rezou meu dente com um pedacinho de torresmo, só passou, o dente estourou. Estourou meu dente. Mas eu minha perna uma vez com zipa, desinchou na mesma hora. Então esse conhecimento que ele tinha, morreu com ele. Isso era saúde de antes, até surgir, né, coisa melhor aqui. É aqui que funciona temporariamente o posto de saúde da comunidade, enquanto o oficial está em obras. Iremos conversar com a auxiliar de enfermagem Irene, que nos contará como está a situação da saúde aqui em Dom Carloto. Irene Barbosa, sou técnica de enfermagem, trabalho aqui no posto. Aqui é o posto de apoio da ESF de Itaruaçu. O atendimento médico aqui que a gente tem uma vez por semana, a entrega de medicamentos também. Agora é uma vez por mês, porque estava entregando toda semana. Eu creio que deve voltar ao normal, mas por enquanto está sendo entregado durante uma vez por semana, uma vez por mês. A especialidade do médico aqui é o clínico, né? Que as outras especialidades mais que atende dentistas, é lá em Itaruaçu. Nesse local aqui está de setembro para cá. Porque lá porque lá está em obras. O medicamento, a gente renova as receitas e o paciente vem aqui para pegar, porque as ACS não têm condições de ficar entregando medicamento, porque elas não têm a formatura, né? A gente renova as receitas e o paciente vem buscar, mas tem as ACS que faz, marca as consultas, passa na casa dos pacientes para ver o que está precisando. Eu também faço as minhas visitas domiciliares, por exemplo, as pessoas acamadas que não podem vir no posto, eu faço um acompanhamento uma vez ou duas vezes por mês, aliás, por semana, e assim aferindo pressão, vendo o que as pessoas estão precisando, teste de glicemia. Então, orientando também sobre medicação, como que eles fazem para estar adquirindo medicamento, trocando as receitas. Eu estou sempre orientando. Não tem como a gente falar, porque vem assim, nunca, só dia de médico que está cheio. O dia que o médico vem, a gente atende 20 consultas e o médico estando aqui, até mais que precisar, a gente atende. Mas durante a semana, assim, durante o dia, não tem como a gente falar, porque vem um, daí a pouco vem outro, é olhar uma pressão, é fazer um curativo, é fazer um teste de glicemia, é pedir uma orientação sobre a medicação. Então, não tem nem como a gente avaliar quantos pacientes que vem por dia. Não, tem mais ainda alguma coisa para melhorar, mas o nosso prefeito já está providenciando. Da agora para frente a gente espera melhorar e a gente está com a intenção de atender dentista e outras especialidades aqui também. Mas a gente faz o que pode para ajudar, né?
quando ele precisa de encaminhamento para pediatra, aí ele já dá um encaminhamento para Tanumiri. Aqui é o laboratório, sim, onde a gente faz as pré-consultas. Aqui é maior do que lá, né? É bem maior. É de atendimento mesmo, só uma cozinha mesmo. Eu aviso assim, as pessoas também que podem nos procurar, porque inclusive esse final de ano agora teve fechado uns dias, porque por aqui ser um posto de apoio, só ficou aberto as SF. Então, como aqui é um posto de apoio de Itaguaçu, aqui esteve fechado, mas o pessoal não gostou, mas foi por pouco tempo, então já está reaberto, a pessoa que precisar pode nos procurar, que estamos aqui para servir, e com a intenção de mais melhorias. Educação e saúde são dois pilares primordiais para o desenvolvimento social de qualquer civilização. Como nas cidades grandes, outro pilar acaba sendo mais importante e essencial para a tranquilidade da população, a segurança. Essa é a casa de Maria Lúcia, e aqui aconteceu algo que abalou a tranquilidade deste pequeno povoado. Foi nessa casa que houve um acontecimento de uma invasão devido à falta de segurança na cidade. Não conseguimos contato com os moradores para nos explicar o real motivo do acontecimento, mas garantimos que esse acontecimento existiu e deixou os moradores bastante abalados. Não possuímos aqui nessa cidade dados referentes à falta de segurança e suas consequências, mas infelizmente ela acontece. E o lazer? O que os moradores que vivem aqui fazem para se divertirem?